A história de Jefté está registrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Jefté era um juiz de Israel que desempenhou um papel significativo durante um período de conflitos e instabilidade na história do povo de Israel. Sua narrativa está situada em Juízes capítulo 11 e capítulo 12. Para entender completamente a história de Jefté, é importante contextualizá-la dentro do cenário mais amplo dos eventos que ocorreram durante o período dos juízes. Antes de continuarmos, se inscreva no meu canal ativando o sininho de notificações e escreva nos comentários se esse tipo de conteúdo tem te abençoado. O livro de Juízes descreve um ciclo repetitivo na história de Israel, no qual o povo se afasta da adoração a Deus, enfrenta opressão de nações vizinhas como consequência de sua desobediência, clama a Deus por socorro, e então Deus levanta um juiz para libertar Israel. Este juiz é geralmente um líder militar escolhido por Deus para liderar o povo em tempos de crise. No caso de Jefté, a história começa com a descrição de sua origem. Ele era filho de Gileade e de uma prostituta, o que fez com que seus meio-irmãos o rejeitassem e o expulsassem da casa de seu pai. Jefté foi morar na terra de Tobi, onde se juntou a um grupo de homens inquietos e se tornou um líder deles. No entanto, quando os amonitas, uma nação inimiga, começaram a oprimir os israelitas, o povo de Gileade, lembrando-se da habilidade militar de Jefté, pediu a ele que liderasse o exército contra os amonitas. Antes de entrar em batalha, Jefté fez um voto a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que encontrasse em sua casa caso saísse vitorioso na guerra. Jefté conduziu os israelitas a uma vitória esmagadora sobre os amonitas, mas ao retornar para casa, a primeira coisa que encontrou foi sua filha, que saiu para recebê-lo com danças e tambores. Diante do voto que fez a Deus, Jefté ficou angustiado, pois sua promessa implicava no sacrifício de sua própria filha. Essa parte da história de Jefté levanta questões éticas e morais sobre a validade de fazer votos precipitados e o peso das consequências desses votos. Alguns estudiosos argumentam que Jefté poderia ter buscado uma solução alternativa, como oferecer um sacrifício de animais em vez de sacrificar sua própria filha. Outros veem a história como um exemplo da seriedade de cumprir os votos feitos a Deus. Para compreender plenamente o contexto da história de Jefté, é útil considerar outros versículos bíblicos que abordam temas semelhantes. Por exemplo, o livro de Provérbios aconselha sobre a importância de ponderar cuidadosamente os votos antes de fazê-los, destacando que é melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Essa passagem se encontra em Provérbios capítulo 20 versículo 25 e também em Eclesiastes capítulo 5 versículos do 4 ao 6. Além disso, a história de Jefté pode ser conectada ao conceito mais amplo de sacrifício na Bíblia, especialmente em relação ao sacrifício de Isaque por Abraão no livro de Gênesis. Em ambos os casos, há uma ênfase na fidelidade a Deus e na disposição de sacrificar algo precioso em obediência à vontade divina. Jefté também é mencionado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, conhecido como o capítulo da fé. Neste capítulo, Jefté é mencionado como um herói da fé, juntamente com outros personagens bíblicos, destacando que, apesar de suas falhas, ele foi considerado digno de menção por causa de sua confiança em Deus. Isso está mais precisamente localizado em Hebreus capítulo 11 versículos 32 até o 34. Em conclusão, a história de Jefté oferece lições valiosas sobre a importância de ponderar nossas palavras e compromissos, bem como sobre a complexidade da obediência a Deus em situações desafiadoras. Ao explorar conexões com outros versículos bíblicos, podemos ampliar nossa compreensão desses temas e aplicar as lições extraídas dessa narrativa às nossas próprias vidas.